Olá gente, eu me chamo Thiago, esse aqui é o último vídeo do nosso curso de Excel do PET Civil, no caso a aula 10. Bem gente, durante nossas aulas a gente viu bastante sobre muitos conteúdos pertinentes do Excel. A gente viu sobre tabela, a gente viu comando C, a gente viu sobre formatação condicional, a gente viu sobre validação de dados e diversas outras funções que vão ajudar vocês durante o processo de aprendizado do Excel, né? E agora é a hora de a gente ver alguma coisa mais prática relacionada no nosso curso. E no caso, eu vou ensinar vocês hoje a montar um Gantt chart. Mas o que é um Gantt chart? O Gantt chart é um tipo de tabela que busca organizar as tarefas em suas respectivas datas e horários. Ela é muito importante e bastante prática para gerir um grupo, principalmente no nosso caso que a gente faz engenharia civil, né? Vocês podem inclusive até se deparar com um Gantt chart na graduação, no mercado de trabalho, enfim, do nosso setor, né? O nosso Gantt chart não vai usar nenhum tipo de gráfico que a gente aprendeu na última aula. Na verdade, a gente vai usar as funções das células mesmo. Então, grande parte dos ensinamentos que a gente teve nas últimas aulas, a gente vai acabar usando aqui nessa aula. Então é muito importante vocês assistirem às aulas anteriores e não pularem para essa última aula, né? Se vocês fizerem isso, por favor, voltem atrás. Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem no Gantt chart é vocês abrirem um Excel qualquer. A gente não vai disponibilizar nenhum material de apoio, porque nossa tarefa, na verdade, vai ser pedir para vocês entregarem todos os nossos ensinamentos dessa aula e nos enviarem mesmo. E a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é inserir as informações necessárias para o Gantt chart, né? Então o nosso Gantt chart precisa de um nome para o projeto. Então eu vou botar aqui. No nosso caso eu vou botar aqui curso de Excel, porque o Gantt chart que eu vou tratar sobre nesse vídeo é sobre o nosso curso de Excel. Então eu vou acabar falando sobre as etapas que a gente teve para gravar durante a preparação. E a data de início. Então a data de início vai ser começo desse ano, porque a gente começou a planejar o cronograma bem no comecinho. Então data de início 1º de janeiro de 2025. E aqui embaixo a gente vai botando as informações necessárias para um Gantt chart. No caso, um hashtag para organizar, o nome das atividades, o nome do responsável pela atividade, o começo em que essa atividade vai poder ser feita e o fim dela, a duração em dias úteis e a porcentagem feita. Bem, aqui eu vou preencher de 1 a 8 mais ou menos, e aqui na atividade eu vou botar as atividades que a gente acabou fazendo durante o curso. Feito isso, a gente vai botar os responsáveis por cada atividade. E agora a gente estabelece datas para o início e para o fim. No nosso caso, nosso curso do Excel, ele demorou meio semestre para ser feito, mas para fins didáticos a gente vai supor aqui que foi 1 ano, né? A gente não demorou 1 ano para fazer esse curso. Por enquanto a gente vai deixar essa parte da tabela assim e a gente vai agora para o cronograma. Como o nosso cronograma começa do começo do ano e termina no fim do ano, e cada célula vai de segunda a segunda, a gente faz o seguinte aqui. A gente vai aqui no calendário para ver qual é a primeira segunda-feira do ano. No caso, a primeira segunda-feira aqui é o dia 6, então a gente começa o nosso cronograma a partir do dia 6 de janeiro. A gente, então, pula uma coluna aqui e começa com 6 de janeiro, que no caso é 6 do 1. Feito isso, como cada célula corresponde a uma semana e cada ciclo termina em uma segunda-feira, a gente dá um igual. A gente pega essa célula aqui e soma com 7 para somar uma semana inteira. Então, aqui vai ficar 4.570, então é importante a gente formatar ela e mudar de geral para a data abreviada. Agora a gente puxa essa célula até o final de 2025, que eu não sei mais ou menos onde vai ser, deixa eu ver, tá quase. Pronto, eu acabei até passando aqui de 2025. E a gente tem aqui que cada coluna corresponde a uma semana de 2025. Para não ficar feio desse jeito, a gente seleciona tudo, vai em formatar células, a gente vai em personalizado e a gente muda aqui de geral para D-MMM, que ele vai reconhecer como 6 de janeiro. Se a gente botar, por exemplo, mais um M, ele vai reconhecer como janeiro extenso, enfim. A gente dá um confirmar e todas as células ficam desse jeito aqui, bem bonitinhas, formatadas. Pra gente não deixar todas as células muito grandes, o que a gente pode fazer? A gente aumenta o tamanho a altura dessa linha. A gente deixa mais ou menos desse jeito aqui. A gente seleciona todas. A gente vai formatar células de novo. A gente vai em alinhamento. Deixa o texto em 90 graus. E confirma. E ele fica desse jeito aqui.
ele ganha bastante espaço em relação a antes, né? Desse jeito aqui. Então, novamente, o que a gente faz para diminuir ainda mais esses espaços que tá muito grande esse cronograma aqui? Desnecessariamente, né? A gente seleciona todas as colunas que a gente acabou criando alguma informação. A gente vai selecionar todas elas. A gente vai aqui em largura da coluna e a gente vai selecionar a largura da coluna como 3. Pronto, vocês vão perceber que a gente ganhou já muito espaço a partir do momento que a gente fez isso. E ficou muito mais organizado aqui, né? Bom, agora para facilitar visualmente, eu vou mesclar as células de janeiro. Eu vou escrever em extenso em cima delas, o mês que é correspondente, no caso de janeiro. E a gente vai fazer isso com as demais. Pronto, eu fiz aqui. Eu escrevi em extenso em cima de cada data correspondente. E botei um 2025 aqui acima de tudo, para embelezar o nosso cronograma. Mas ele ainda está muito seco e sem detalhes, então a gente precisa fazer alguma coisa para embelezar ele e ficar melhor de se enxergar. Então o que eu peço para vocês fazerem primeiramente? Bem, a gente vai trabalhar aqui agora então com bordas personalizadas. Então a gente vai selecionar tudo aqui e criar uma borda personalizada. Vou aqui em mais bordas. E aqui ele abre a nova guia aqui para formatar as células de acordo com o formato que a gente gostaria que a borda tivesse, né? Então eu vou aqui na opção de dentro, não do contorno. Eu quero que tenha dentro também. E eu seleciono aqui a borda que a gente quer para cada situação. Para fora, por exemplo, eu quero uma borda mais grossa, tanto em cima quanto embaixo. Mas essa borda precisa ter uma cor diferente, então eu vou aqui em mudar a cor e botar uma cor mais agradável aos olhos, né? Uma cor mais suave. E a mesma coisa para as outras linhas. No caso aqui eu vou pegar uma cor cinza um pouquinho mais clara. Eu diminuí aqui também o tamanho da grossura da linha. E eu vou selecionar as demais aqui que eu quero que mude. Clico em confirmar e ficou mais ou menos assim. Bem, sinceramente eu não gostei das bordas do lado, então vou selecionar tudo aqui de novo. Vou aqui em fonte. Vou aqui de novo e tiro essas bordas aqui do lado. Eu clico em confirmar. E pelo menos pra mim eu senti que ficou um pouco melhor visualmente, né? Outra coisa que eu não gostei aqui, que eu acabei de perceber, é que a borda, o contorno tá cinza. Eu prefiro preto, sinceramente. Vou em confirmar. E ficou mais agradável de se ver o nosso planilha, né? Bem, agora a gente faz mais alguns detalhes simples, como deixar as colunas listradas, né? O que eu tô fazendo agora. Bem, eu ainda sinto que tá muito simples a nossa planilha, então o que a gente pode fazer é, primeiramente, aumentar a letra de todas as fontes, né? Então eu vou selecionar tudo aqui e mudar para fonte tamanho 14, que eu acho que vai ficar muito mais bonito e agradável de se ver, né? Fica mais ou menos assim a nossa planilha. Tá começando a criar forma. Essa linha aqui é um pouco inútil, eu posso excluir ela. E ainda tá muito seco, que é esse lado esquerdo aqui, então a gente vai arrumar. Vamos fazer com que todas as palavras caibam manualmente, dessa forma aqui. Essa tabela aqui ainda tá muito feia, então a gente pode deixar ela mais detalhada, selecionando toda ela. Vindo aqui em fontes, clicando aqui em bordas, clicando aqui na borda de dentro. A gente seleciona essa borda escura para as bordas de cima e de baixo. E para a borda de dentro a gente pode fazer algo mais simples, a gente seleciona essa mais fina. A gente seleciona aqui. A gente pode deixar um cinza bem escuro para ela. Perfeito. A gente clica em confirmar. E ficou desse jeito aqui, ficou muito mais bonito de se ver, né? Deixa eu só diminuir um pouco dessa primeira coluna aqui. E uma informação que eu acabei esquecendo na tabela foi uma coluna após os dias úteis que fala sobre a situação do projeto. Bem, agora a gente pode deixar o cabeçalho em negrito. A gente arruma os espaçamentos para ficar mais longe um do outro. E a gente pode formatar por último aqui todas as células que correspondem às barras do nosso cronograma, do nosso Gantt chart, né? No caso, a gente seleciona do início ao fim aqui, da primeira atividade até a oitava. A gente vai mudar a borda, né? A gente seleciona a borda de dentro. A gente quer uma cor bem clarinha. No caso, eu escolhi a mais clarinha possível daqui. A gente quer uma bem fina e bem clarinha. Então a gente marca aqui, marca todas as bordas, menos a de cima, senão vai interferir nessa borda que a gente acabou criando para as datas correspondentes ali em cima. A gente deixa desse jeito aqui, com cinza claro e com as coisas finas. Dá um Enter e fica mais ou menos desse jeito, fica bem bonito de se ver. E bem, gente, a parte da estética basicamente é isso. A gente vai agora para a parte prática, a parte que a gente vai fazer funcionar o nosso Gantt chart. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é em relação aos dias úteis. Os dias úteis a gente vai aprender uma nova fórmula que não foi ensinada dentro do nosso curso.
que é o dia trabalho total. O dia trabalho total vai nos retornar o tanto de dias úteis que tem o intervalo de tempo, né? Então a gente vai aqui em dia trabalho total, data de início, data de fim. E o número de feriados aqui no caso não tem, a gente dá um enter e tem 42 dias úteis do dia 2 de fevereiro até o dia 1 de abril. Mas a gente não vai trabalhar só com essa fórmula. A gente vai botar aqui, a gente vai usar a função se, a gente abre parênteses, se essa célula aqui, ela corresponder a esse valor, com um valor nulo, ou seja, não tem nada escrito, o que vai acontecer? Ele vai nos retornar nenhum valor. Caso contrário, ele vai nos retornar o dia do trabalho total dessa época aqui, de D4 até E4. Então a gente fecha parênteses, dá um enter, e a gente agora tem os dias úteis, né? A gente puxa para baixo, e a gente tem aqui todos os dias úteis para cada atividade que a gente realizar. A gente usou o comando C, porque caso a gente queira botar mais células relacionadas aos dias úteis, não vai funcionar do jeito aqui que vocês estão vendo. Só se a gente continuar a tabela e criar novas informações, né? Mas nesse caso ele vai parar por aí e vai continuar ainda. Bem, ficou desse jeito. Acabou dando uma lambança aqui, eu vou arrumar. E temos aqui os dias úteis. Então, a próxima coisa que eu quero que vocês façam é quanto à situação do trabalho. A gente vai ter 4 situações. A gente vai ter a situação em que o trabalho foi concluído, em que a atividade está em andamento, em que ela não foi iniciada ainda e que ela foi bloqueada por algum caso aí, né? E bem, para a gente fazer isso, eu vou pedir para que vocês façam uma nova tabela aqui embaixo, escondida, com essas informações aqui, concluído em andamento no iniciado e bloqueado. A gente pode deixar do jeito que a gente preferir aqui. No caso, eu vou deixar desse jeito assim. E eu pedi para vocês fazerem isso para a gente usar o comando chamado validação de dados, que a gente aprendeu em algumas aulas anteriores. Eu vou aqui então em dados, aqui em cima. Eu vou procurar validação de dados, eu clico nela, e aqui em critérios de validação, eu seleciono a lista, e a lista, e aqui na origem, a gente seleciona o nosso intervalo que a gente quer que tenha, que é de concluído até bloqueado, né? Então a gente confirma, a gente vai ter cada informação aqui, concluído, em andamento, não iniciado e bloqueado. Como em andamento não coube, a gente dá um espaço, né? A gente pode agora fazer isso para as demais células. A gente quer que quando esteja concluído fique verde e quando esteja bloqueado fique vermelho. Então a gente seleciona todas essas células. A gente vai usar outro comando que a gente aprendeu em umas aulas anteriores, que é aqui em formatação condicional. A gente cria uma nova regra. A gente vai formatar apenas células que contenham texto específico. E o texto específico que a gente quer, por exemplo, é concluído. A gente vai mudar o formato. A gente vai em padrões. A gente escolhe a cor que a gente quer que ele fique. No caso, um verde bem clarinho. Então a gente dá um OK. E aqui quando a gente escolher, por exemplo, o concluído, ele vai ficar verde. Mesma coisa com bloqueado. Então a gente vai aqui, formatação condicional, criar uma nova regra. Células que contenham um texto específico, o valor bloqueado. E a gente muda aqui o formato. Pronto, eu deixei com essa cor aqui. Eu sei que não é a cor certa, fica meio feia na verdade. Mas não tem problema. Ficou vermelho, né? Enfim. Aqui ficou com problema de novo. E o nosso Gantt chart está começando a criar forma, né? Bom, mas a gente ainda não fez nenhum comando que fizesse funcionar nada aqui de baixo, né? Nada relacionado às barras do Gantt chart. Então a gente vai começar a trabalhar nisso a partir de agora. Antes de ensinar o primeiro comando, eu gostaria de ensinar para vocês uma função específica do Excel que é muito útil para esses casos, chamado dias da semana. O que o dia da semana faz, por exemplo? Eu vou escolher uma data aqui que é 1º de abril. Vou dar um ponto e vírgula, 1, por exemplo, e dar um Enter. E ele detectou como número 3. O que significa esse número 3? O número 3 significa que a partir de domingo, que no caso corresponde ao número 1, significa que 1º de abril é terça-feira se a gente contar a partir de domingo. Domingo vale 1, segunda vale o número 2, então terça-feira vai fazer o número 3. Tanto que se a gente vir aqui em abril, a gente vir aqui em terça-feira, vai estar 1º de abril, certinho, que nem eu falei. Então esse número 1 corresponde à data que a gente vai iniciar a contagem. No caso, 1 vale domingo e 2 vale segunda-feira. A gente vai trabalhar então sempre com segunda-feiras e é por isso que a gente escolheu aqui o início de cada ciclo aqui do cronograma segunda-feira. Sabendo então dessa fórmula, eu vou rapidinho só mudar aqui a formatação, da mesma forma que a gente formatou aqui. E bom, o primeiro comando se refere ao tempo, à data final das atividades, né? Nesse cronograma aqui. Então, conforme a gente muda aqui, vai mudando aqui também uma marcação para a data final, né? De cada atividade. Então, para fazer isso, a gente começa clicando aqui na primeira célula, dá um igual e usa o comando se, abre parênteses. Se essa data aqui for igual a essa data aqui, 1º de abril, menos dia da semana, abre parênteses,
do 1º de abril, no caso terça-feira, ponto e vírgula 2, somado com mais 1. Se esse comando for verdadeiro, ele vai nos retornar o valor U. E se não retornar, ele retorna como nenhum valor aqui, um valor nulo. Então a gente fecha parênteses e dá um Enter. Não funcionou. Tinha dado errado por uma bobeira aqui, na verdade. Tinha botado aqui o apóstrofo em vez do aspas, né? Aí obviamente vai dar um valor errado. Quer ver? Perfeito. Então, o que significa essa fórmula? Se J3, que é essa data, for igual a essa data daqui, só que sabemos que nunca vai ser igual. É muito fácil não ser igual, na verdade, porque 1º de abril é terça-feira e esse aqui é segunda-feira. Tem que ser segunda com segunda para ser igual. Então, por isso que o E4 tem que ser subtraído com o dia da semana. No caso, E4, 1º de abril, a partir de segunda-feira. Então, segunda, 1, terça, 2. Então, seria terça-feira menos 2. E como vai estar subtraindo 2 e não é certo, a gente quer subtrair 1, a gente soma aqui com mais 1 e a gente então dá um Enter. Funciona dessa forma. Então a gente ficou com nenhum valor, né? Porque 6 de janeiro não vai ser igual a 1 de abril. Mas uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer aqui, que é super importante, é a gente trancar as células. No caso aqui, 6 de janeiro, a gente quer que ela desloque para a direita. Então a gente tranca na linha 3. E a gente tranca aqui, a gente quer que esse aqui se desloque para baixo. Então a gente tranca na coluna E. A gente faz isso com todos. Dá um Enter e funciona. Agora a gente preenche todas as células do nosso cronograma, do Gantt chart, solta. E aqui apareceu a semana correspondente ao fim da primeira atividade, que é assistir o curso. Ela vai estar formatada como a letra U. Entre 31 de março e 7 de março, que está 1º de abril. A gente faz isso com todas as outras, puxando tudo para baixo. E veja aqui como ficou legal. Essas aqui são as datas finais. Essas aqui são os locais onde tem as datas finais das nossas atividades, né? Se vocês quiserem conferir aí, está perfeitamente feito. E por que a gente usou a letra U? Bem, porque a gente vai usar uma fonte diferenciada que dá símbolos para as nossas letras. Então a gente vai usar a fonte Wingdings e o U vai virar essa espécie de losango que é esteticamente bonito de se ver, né? Então deixa mais interessante o nosso Gantt chart. Bom, agora a gente já tem as datas finais das atividades, mas a gente quer um intervalo. A gente quer representar esse intervalo aqui no nosso cronograma, né? Então como é que a gente vai fazer aqui? Bem, a gente sempre vai pegar essa primeira célula, aí a gente vai aqui em formatação condicional, e vai criar uma nova regra. Essa regra vai usar uma fórmula específica para determinar as células que devem ser formatadas. Então o que a gente faz? A gente começa com igual e a gente usa o comando E. Abre parênteses. Essa primeira data, ela tem que ser menor ou igual à última data. E essa primeira data, ela tem que ser maior ou igual a essa primeira data aqui, que é 2 de fevereiro no caso, menos, de novo, dia da semana. A gente seleciona aqui de novo, começando a partir de segunda-feira, então 0,2, soma com 1 e fecha parênteses. E essa aqui é a segunda fórmula que a gente usa. Bom, a gente escolhe aqui então o formato, a gente muda então a cor, e a gente vai mudar a cor aqui para um verde claro, e a gente confirma. Agora o que nos falta é bloquear corretamente. A gente quer bloquear aqui a linha 3, bloquear aqui a coluna E, bloquear aqui a linha 3, bloquear aqui a linha D apenas, bloquear a coluna D. A gente dá um OK e pronto, a gente vai ficar dessa forma assim. Agora que a gente formatou essa primeira célula, a gente preenche todas as outras, né? E pronto, vocês viram a mágica acontecendo. Todas as datas aqui que estão nesse intervalo, de 2 de fevereiro a 1º de abril, vão mudar de cor para a cor verde. Isso a gente faz com todas as outras atividades, né? Então a gente puxa para baixo. Então pronto, a gente tem aqui todo o intervalo de atividades feitas e nosso Gantt chart está começando a ficar bonito. Está começando a ficar bonito de se ver. E vejam como realmente é incrível essas funções, né? Tá, mas o nosso Gantt chart já tem aqui a data final, já tem o intervalo que as atividades vão acontecer, mas a gente precisa monitorar o dia que a gente está durante o ano. Porque senão a gente fica perdido, a gente vai ter que ficar caçando aqui, né? Como que a gente vai fazer? Bem, dentre todos os comandos que eu ensinei para vocês, esse é o mais simples. A gente vai selecionar todas elas e formata elas de uma vez só. A gente vai em formatação condicional e a gente cria uma nova regra de novo. E aqui é o seguinte, a gente vai usar uma fórmula igual. A primeira data aqui vai ter que ser igual ao comando hoje, eu já ensinei para vocês o comando hoje na primeira aula, menos dia da semana, hoje, abre e fecha parênteses, 2 para começar a contar a partir de segunda-feira, mais 1
para subtrair corretamente, né? E bem, a ideia dessa fórmula é a mesma que eu ensinei para vocês anteriormente, né? Para encontrar a data final das atividades e a gente botar no cronograma. A diferença é que em vez de a gente usar uma data fixa, a gente vai usar a data atual, a data que a gente tá no nosso computador. No caso aqui é 17 de maio que eu tô gravando essa aula, né? Então a gente vai aqui em formato, aqui a gente não vai usar as cores, a gente vai aqui em borda, e a gente vai selecionar, vai tirar todas as bordas aqui que existem, a gente vai selecionar essa borda aqui, uma borda de cor preta, pode ser. E a gente vai selecionar só na coluna esquerda, né? Então a gente confirma. A gente dá um OK. Na verdade eu quase fiz uma cagada, porque a gente precisa, novamente, trancar as células corretamente. Então a gente vai trancar aqui só a linha 3. Damos um OK. No nosso caso aqui eu fiz errado, porque eu escolhi a coluna esquerda, na verdade era a direita. Mas sem problemas, a gente só vai dar um Ctrl Z. E a gente seleciona a borda direita e não a borda esquerda, né? A gente confirma, dá um OK de novo. E pronto, essa linha agora corresponde à data atual que a gente tá, né? No caso, 17 de maio, de 12 a 19 de maio. Bom, agora o nosso Gantt chart está quase completo. Ele precisa só de alguns detalhes muito específicos que vão ser interessantes, principalmente para essa coluna aqui de situação, né? A gente quer primeiramente marcar as linhas em que as atividades foram concluídas. A gente quer dar uma cor especial para ela. No caso, a gente quer a cor amarela, por exemplo, aqui na data final. Como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente primeiramente vai começar com o comando E. E esse comando E, na situação aqui, essa célula aqui vai ter que ser igual a concluído. E a segunda condição que a gente quer dar é que a data final daqui, no caso a gente vai começar com 6 de janeiro, seja igual à data final, que é 1º de abril, menos dia da semana. A gente abre parênteses. E essa data aqui, começando a partir de segunda-feira, soma com 1. Vocês arrumam as células que vão ser trancadas. No caso aqui G4 a gente quer só trancar o G. Aqui em J3 a gente quer trancar a linha 3. E aqui em E4 a gente tranca também a coluna E. E aqui novamente a mesma coisa. Então eu usei essa célula aqui só como apoio. Eu dou um Ctrl C. E vou selecionar todas as células da barra do Gantt chart aqui. E vou criar uma nova formatação condicional aqui, né? Crio uma nova regra. Usaram fórmulas para determinar quais células devem ser formatadas. Dou um Ctrl V. Vou em formato e vou dar uma cor diferente para a data final de cada atividade, né? No caso eu vou deixar o amarelo, que é a cor de medalha, né? Uma cor bonita. Eu dou um OK. E agora tá pronto, né? Como vocês podem ver, o que está inconcluído aqui vai ficar amarelado, a data final. E o que tiver em andamento, bloqueado ou não, nem começado ainda, não vai ter nenhuma cor diferente. Se a gente, por exemplo, botar aqui em andamento, não vai acontecer nada. Se a gente botar como concluído em todas, ele vai identificar e vai mudar a cor da data final. E bem, vocês podem perceber que essa barra aqui, essa última coluna da porcentagem feita de cada tarefa, a gente ainda não usou, então a gente vai começar a usar agora. Então o que eu quero que vocês aprendam? Que dependendo da porcentagem que a gente botar aqui, uma cor vai crescendo nesse intervalo aqui de acordo com a porcentagem que a gente escolheu. E como que a gente vai fazer isso? Bem, igual e abre parênteses, a gente quer primeiramente que todas as porcentagens feitas sejam maiores do que 0. A gente adiciona então ponto e vírgula. A segunda regra que a gente quer é que as datas sejam iguais ou maiores sempre do que a data de início. Só que a gente quer subtrair menos dia da semana. Abre parênteses, D4, 2 para começar com segunda-feira, mais 1. Lembrando, gente, a gente sempre subtrai com o dia da semana, porque 2 de fevereiro pode ser que não caia numa segunda-feira, e a gente quer que seja igual a 6 de janeiro, que a gente sabe que é uma segunda-feira. Não só 6 de janeiro, todas essas datas aqui correspondem à segunda-feira. Então a gente quer que a data de início também coincida, para poder marcar. Então, como D4 pode ser que não seja, a gente sempre subtrai com o dia da semana, D4, no caso vai cair com 2 de fevereiro, dia da semana, vai começar a partir de segunda-feira, então vai subtrair isso com esse valor aqui que a gente encontrar e vai somar com mais 1, porque senão vai ficar um valor a menos. Então, é basicamente isso. A gente quer que, então, que J3 seja maior ou igual do que esse valor. E a gente quer que J3 seja menor ou igual. E a gente quer que essa data seja menor do que 2 de fevereiro. Agora vocês vão ver uma coisa interessante. Mais a data final, menos a data inicial, que vai multiplicar por H4, que é a porcentagem. Então, o que isso faz? O J3 tem que ser igual à data inicial. Tem que ser menor ou igual que a data inicial, mas isso não faz sentido. Então a gente soma o intervalo aqui e multiplica pela porcentagem que está concluído. Que daí ele vai detectar
intervalo que ele vai ter que preencher dentro do intervalo da atividade. Aqui, novamente, corre o risco de não cair numa segunda-feira, então a gente subtrai com dia da semana, abre parênteses, e aqui a gente repete o processo. 2 de fevereiro, D4, somado com esse intervalo aqui, fecha parênteses, dou um ponto e vírgula, começa com segunda-feira. Opa! Aqui antes de segunda-feira, multiplico pela porcentagem, então segunda-feira, fecha parênteses e somo com mais 1 no final. Vou dar um Enter. E aqui, para não dar erro de novo, vou trancar adequadamente as células. E fica dessa fórmula aqui, meio assustadora se você parar para pensar. Mas se a gente pensar logicamente, não tem esse sentido, né? Apesar de ser grande. E dá para entender como ela funciona, né? Então a gente vai selecionar de novo todas as células. Vamos aqui em formatação condicional, gerenciar regras. E a gente cria uma nova regra que envolve fórmulas. A gente dá um Ctrl V no que a gente acabou de criar. A gente muda o formato. Agora a gente quer que fique um verde mais escuro, né? Então a gente confirma, dá um OK. E após dar um Enter não aparece nada aqui, porque a gente não botou nenhuma porcentagem, né? Mas, se a gente botar aqui, por exemplo, 40%, ou 40%, ele vai detectar aqui mais ou menos o que é correspondente a 40% desse intervalo aqui e vai pintar pra gente, né? Aqui, por exemplo, tá concluído. Vamos deixar em andamento, pra não ficar feio, né? Aqui eu quero que, por exemplo, tá em 20% concluído. Então ele vai pintar mais ou menos o que ele considera 20%. Aqui, por exemplo, tá 50% concluído. Ele vai pintar até metade, bem bonitinho. Aqui tá concluído, então eu vou botar 100% concluído. Ele vai pintar tudo e assim sucessivamente. Vou fazer com todos aqui só pra mostrar que não tá errado. Aqui 0% não vai pintar nada. 5% vai pintar um quarto. E aqui 80%. Ele vai pintar 80% do intervalo. Então essa fórmula foi a fórmula mais difícil que eu gostaria de apresentar para vocês. Então nosso Gantt chart está quase feito. Pode aparecer alguns errinhos comuns aqui, como tipo aqui está concluído 100%, mas não aparece no final aqui do intervalo a cor amarela que a gente pediu que aparecesse. É porque essa nova formatação que a gente escolheu está por cima da camada da cor amarela. Então a gente vai aqui em formatação condicional. A gente gerencia as regras e a gente bota isso aqui simplesmente para cima, apertando aqui, dá um OK. E agora quando aparecer aqui a fórmula amarela, ela vai certinha aparecer em cima do intervalo verde, né? Se estiver concluído. Se não tiver concluído, se estiver em andamento, não vai aparecer. Mas aí aqui não faz sentido estar 100%, né? A gente bota, por exemplo, 90% e tá quase lá, né? Mas o Gantt chart em si tá praticamente feito. Ele não tem mais muita coisa que a gente possa fazer e você poderia tipo, até achar que está concluído, né? Mas tem mais um detalhezinho, uma fórmula que a gente pode botar que vai ser importante, principalmente para esse bloqueado, né? A gente quer que as células mudem ao a gente ativar essa opção de bloqueado e não ser um detalhe apenas estético, né? Que ele realmente bloqueia a célula. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente seleciona então igual e abre parênteses, essa primeira célula, a palavra bloqueado, fecha aspas, ponto e vírgula. A célula de porcentagem tem que ser maior ou igual a 0. Ponto e vírgula. As datas da célula da barra do Gantt chart tem que ser menor, aliás, tem que ser maior ou igual ao início da data do intervalo, menos dia da semana, abre parênteses, a data inicial, começa com segunda-feira, fecha parênteses, soma com 1, ponto e vírgula. Essa data, de novo, tem que ser menor ou igual à data do início, mais o intervalo entre o início e fim, multiplicado pela porcentagem, menos dia da semana, abre parênteses, início da atividade, mais intervalo da atividade, multiplicado pela porcentagem, ponto e vírgula, começando por segunda-feira, fecha parênteses, soma com 1, fecha parênteses, e tá aqui tudo pronto. Então a gente vai bloquear adequadamente. Bloqueei já as células adequadamente. E tá aqui a última fórmula que a gente vai usar no Gantt chart. Então a gente vai copiar tudo isso aqui e vai aplicar em todas as células que vão ser utilizadas aqui embaixo na formatação condicional. Aí a gente vai em formatação condicional. A gente cria uma nova regra para uma fórmula. A gente vai dar um Ctrl V aqui. A gente vai em formato. E para células que estiverem bloqueadas, a gente pode usar uma cor, deixa eu ver. Tem que ter uma cor forte, assim. Eu vou usar
Eu vou usar um vermelho, por exemplo. Eu confirmo. Esse vermelho tá muito forte. Deixa eu botar um vermelho mais claro aqui. Eu vou botar um vermelho aqui. Confirmo. Dou um OK. E pronto, como vocês puderam ver, a célula que está bloqueada, ela vai ser pintada de vermelho do início até o fim, ou do início do ano até o início da atividade, dependendo da porcentagem que a gente botar aqui. E ela vai demarcar que está bloqueada a atividade que a gente escolheu. Bem, gente, eu cometi um erro meio grave aqui no último comando, que eu deixei o J preso, mas eu não deixei a linha 3 presa, que é o que a gente tem que fazer, né? Então eu vou dar um Enter aqui, só vou copiar, porque não estava funcionando direito esse comando aqui nessas duas primeiras linhas aqui, né? E isso fez com que atrapalhasse tudo e a gente não conseguisse usar corretamente esse último comando que a gente deu, né? Então, Então eu vou gerenciar aqui rapidinho, eu vou mudar e vou dar um Ctrl V aqui, que vai ficar correto agora a nossa fórmula. Agora sim a gente vai conseguir bloqueá-las corretamente. E pronto, gente, está pronto o nosso Gantt chart que a gente elaborou no Excel. Vocês podem ver que eu dei uma alterada aqui, eu tirei as bordas, eu tirei as grelhas das células para deixar esteticamente mais bonito de se ver. Eu dei uma embelezada aqui no lado esquerdo da tabela e ela funciona perfeitamente aqui. Se vocês quiserem ver, por exemplo, eu vou mudar aqui a data de 1 de junho para 2 de agosto, por exemplo. E vai mudar aqui totalmente. Vai para agora 2 de agosto, que está entre 28 de julho e 4 de agosto. Aqui, se a gente não quiser deixar como concluído, né, tá em andamento, e botar como 80%, vai sair o amarelo aqui. Se a gente quiser botar como andamento, mas estiver já muito próximo de acabar, a gente bota aqui como 90%. E vai ficar aqui perto de sua finalização. Então, se a gente quiser bloquear, a gente consegue. Se a gente quiser bloquear a primeira célula, a segunda célula, ou deixar ela em andamentos, você pode mudar do jeito que você quiser aqui, tranquilamente. E isso é muito legal, né? Essa aqui é uma das funções máximas que você consegue usar no Excel. Dificilmente você vai usar algo tão complexo quanto isso que eu ensinei para vocês. Principalmente no nosso ramo de engenharia civil, e é algo bastante prático. Vocês talvez tenham alguma matéria que vocês precisem criar um Gantt chart, e essa aqui é uma boa opção. O bom desse Gantt chart é que ele é muito flexível, é muito útil para qualquer outro tipo de cronograma que você for fazer, seja academicamente ou seja no trabalho. Então, o Gantt chart você vai poder mudar, por exemplo, as atividades, mudar as datas, mudar aqui o ano, por exemplo, se for 2026, aí você vai conseguir mudar, você vai conseguir trabalhar tranquilamente com eles, só com essas fórmulas que eu passei para vocês, e vai ser muito útil para muitos casos. Então, é basicamente isso. Então, bem, gente, o curso vai parar por aqui, infelizmente. Essa aqui foi a última aula. Uma aula que pega algo mais voltado para a parte prática do Excel. Vocês provavelmente vão ver alguma coisa relacionada a Gantt chart durante a graduação de vocês ou durante o trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham tirado bastante proveito do nosso curso. Foi muito esforço imposto por nós do PET para fazer esse curso de Excel para vocês. Teve toda uma etapa anterior de ver o curso, de montar o material de apoio. Quanto à tarefa, novamente, vocês não vão precisar enviar, a gente não tem uma tarefa para essa atividade, mas eu quero que vocês mandem para nós o Gantt chart de vocês, que a gente vai avaliar vocês através do Gantt chart realizado, para ver se funcionou as coisas ou não, né? Enfim, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado novamente do nosso curso. E é isso. Até mais e valeu!